Salve, salve, galerinha. Muito bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Segunda parte da nossa aula. Nossa primeira aula foi uma aula ao vivo, né, cuja a gente encerrou a nossa última unidade, que tratamos ali do tema maldade, a origem, né, as concepções de mal, a origem, né, as interpretações sobre o que é a maldade e a origem da maldade no mundo. E essa aula, cuja é uma aula gravada que você está assistindo, né, a gente vai tratar de um novo tema, nossa nova unidade, nossa nova temática, do qual trataremos do tema natureza. Então, todas as nossas aulas dialogará aí com a natureza e a nossa relação com a natureza. Aí você pode estar se perguntando, pô, mas o que tem a ver natureza com ensino religioso? Talvez a disciplina de geografia, a disciplina de, de ciências, né? Não seria uma disciplina que dialoga com questões da natureza? Pois bem, galera, não dá para a gente discutir religião sem pensar a natureza, partindo do princípio que todas as religiões têm uma base, né, com uma relação da natureza, com uma criação do mundo que envolve a natureza. E a natureza e a terra como um lugar sagrado, a nossa casa. Lembrando, a palavra religião significa, que vem do religare, significa ligar o que é terreno à divindade, ao sobrenatural, ao Deus, como tem diversos nomes de divindades, né? Alá, tantos outros nomes. Então, essa ligação trata justamente do terreno, que é a natureza, com algo sobrenatural. Então, nessas aulas, nessa temática, nós iremos discutir o tema natureza. E o nosso olhar, nosso enfoque na passagem bíblica, nós iremos discutir de uma maneira muito bem aprofundada. Eu quero apresentar para vocês, acho que muitos de vocês já conhecem, a passagem de Noé, da famosa Arca de Noé, e a gente compreender qual que é o significado da Arca de Noé, da passagem da Arca de Noé, né? Todos sabem, né, que tem a ideia do dilúvio, né, passado ali o dilúvio, onde há uma certa limpeza, né, digamos, da terra, se assim a gente pode, mas a gente vai trabalhar em uma das nossas aulas esse tema. Mas a passagem do dilúvio, ele traz algumas questões que envolvem justamente a natureza e a nossa relação, beleza? Então, já para avisar vocês que a gente vai trabalhar com a passagem do dilúvio, fechou? Não nessa aula, será aulas futuras aí. Na aula de hoje, que é uma aula mais introdutória, eu quero trazer para vocês, eu quero refletir juntamente com vocês, né, a nossa relação com o planeta. E aí, trazendo um pouco dos impactos que nós. Quais os impactos que nós, seres humanos, né, seres humaninhos, seres humanãos aí, seres humanos, quais os impactos que a gente acaba ocasionando no planeta. Como todos sabem, a nossa relação com o planeta, é impossível a gente falar que o homem não intervém no planeta, não intervém na natureza. A partir do momento que a gente precisa se alimentar e pegar uma árvore, pegar um fruto de uma árvore, ou fazer um certo tipo de plantio, a agricultura propriamente dita, a gente pode pensar dessa forma, a gente já está intervindo na natureza. Mas, ou seja, se é impossível a gente deixar de intervir na natureza, como que a gente pode, então, amenizar os impactos da natureza? Né? Então, essa aula de hoje eu quero pensar com você essas questões, e eu vou deixar algumas questões reflexivas, do qual a gente vai discutir na nossa próxima aula ao vivo, beleza? Mas eu vou avisar para vocês aí na plataforma. Então, deixei algumas imagens, esse texto inicial aqui para vocês, que fala da ideia do desenvolvimento econômico e do progresso, né? A gente escuta muitas pessoas, infelizmente, é preciso devastar, é preciso acabar com tal área, né? Devastar tal área de mata, de floresta, pelo bem do progresso econômico, pelo bem da humanidade, pelo desenvolvimento da economia, né? A gente escuta muita gente dando esse tipo de justificativa quando há algum certo tipo de agressão. Mas a ideia é a gente pensar que é possível a gente se desenvolver economicamente sem agredir da forma como a gente agride o planeta, né? E aí, duas palavrinhas que eu quero já trazer para vocês. A diferença entre
preservação e conservação. Vocês sabem qual que é a diferença entre preservação e conservação? Tem muitas pessoas que confundem esses conceitos e falam, reproduzem esses conceitos como se fosse a mesma coisa. Mas não é, são conceitos diferentes que envolvem a nossa relação com o planeta. Primeiramente, a conservação é a maneira como que a gente intervém, né, na natureza, mas mantendo uma relação sustentável, ou seja, eu altero a natureza, eu intervenho na natureza, mas eu respeito a natureza, né? Eu consigo, eu preciso fazer uma intervenção, fazer algum tipo de plantio, ou construir um prédio, ou aumentar, ou expandir a cidade, mas eu respeito áreas, matas ciliares, eu respeito a natureza. A preservação já é ao contrário, se trata da integridade. Ou seja, a preservação é você não tocar, você não mexer naquela área. Então, a gente. Desculpa, galera. Então, vamos lá. Então, trata-se de dois conceitos diferentes. A conservação, cuja ideia aí vem da sustentabilidade, então a nossa interação com o planeta, né? A gente se desenvolve economicamente, socialmente, mas a gente não agride o planeta, e a preservação é o não tocar na natureza. Beleza? São duas palavrinhas diferentes aí. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: imagina um planeta, imagina o país sem ar, o mundo, né, melhor assim dizendo, imagina o mundo sem árvores. Vocês imaginariam o impacto que seria, né? Imagina, sem árvores, sem nenhuma árvore. Tem um filme, né, que chama Mad Max, que é um filme muito antigo, e fizeram uma Mad Max e fizeram uma segunda versão desse filme recentemente, que é um mundo distópico. O que é distopia, né? Um futuro, né? Uma ideia de um futuro que pode acontecer, né? Futuro que pode acontecer, claro, né? Então a ideia de um futuro, né, que traz elementos do presente, isso que é interessante da distopia. E nesse filme Mad Max, ele trata justamente no mundo onde não existe árvores, é um deserto. O planeta é um eterno deserto. Então imagina um planeta sem árvores. Galera, pode parecer que não, mas a gente está caminhando firme e forte para essa proeza. Eu acho que vocês têm acompanhado nos jornais. Se vocês não acompanham os jornais, sempre é bom dar uma olhadinha os impactos que nós, seres humanos, eu falo nós, que somos nós, uma maneira ou de outra, a gente contribui, né, para a devastação da natureza, como que está avançando o impacto, a agressão à natureza. Então a gente não está nem conseguindo conservar a natureza, que seria uma relação de sustentabilidade, ou seja, eu intervenho na natureza, mas eu respeito certos espaços, seria. Nem isso a gente conserva, a gente está destruindo mesmo. E aí eu peguei esses dados aqui para vocês, que desde quando se tem registro da prática da agricultura, cerca de 12 mil anos atrás, derrubamos quase cerca de 5,8 trilhões de árvores que existiam até então. Esse dado foi retirado da revista Nature, uma das revistas mais conceituadas aí que trata da ciência, tá? E aí a questões ambientais também é muito forte dessa ciência. Então, veja só, em 12 mil anos, parece ser muito tempo, é muito tempo. Mas, se a gente for pensar em história profunda, não é tanto tempo assim, né? Desde a formação do planeta. E já derrubamos cerca de 5,8 trilhões de árvores. E segundo os últimos dados, grande parte dessa expansão, o que preocupa mais? Que grande parte dessa derrubada de árvores e agressão da natureza se trata dos últimos séculos, aí, do início do século XIX até os dias de hoje. Por quê? Porque foi o início aí da Revolução Industrial, cujo vocês vão discutir futuramente nas aulas de história, que foi a introdução das primeiras indústrias. E as primeiras indústrias, qual é a principal característica delas, né? Criação de mercadoria a grande quantidade. Então, as indústrias, uma das principais características da indústria é a criação de mercadoria, fazer mercadorias, né? Carro, alimento, bicicleta, pneu,
caderno, né, em grandes quantidades. Então, a partir do momento que começou a se ter as primeiras indústrias no mundo, a Revolução Industrial, no final do século XVIII e final do século XIX, eu coloquei aqui no início do século XIX, mas a Revolução Industrial começou no século XVIII e avançou mais fortemente no século XIX, e a gente está firme e forte. Já derrubamos 32% das nossas florestas. E o que traz os impactos, né, galera? Não é só o impacto na qualidade de vida nossa. Muitas pessoas falam, as questões ambientais ela vai impactar fortemente nas questões climáticas, algo que a gente já está sentindo, né? A gente, ciclone, né? Todos os excessos de chuvas, secas, coisas que até então, aumento da temperatura, né? Esses tipos de anomalias e anormalidade, ele é acarretado fortemente pela ação humana nossa, né? A ação humana da natureza. Mas não é somente na questão climática que vai impactar. Ele acaba impactando também na questão econômica, como também na questão social, ou seja, na forma como a gente se relaciona, na forma como que a gente vive, e principalmente cultural. E aí que entra a religião. A religião é uma expressão cultural de um povo. E muitos povos têm a natureza como um elemento fundamental. Se você pega as grandes nações indígenas, a relação que as nações indígenas, eu estou generalizando quando eu falo nações indígenas, tá, gente? Cada nação, cada comunidade indígena tem uma maneira diferente de manifestar sua cultura. Mas algo que marca todas essas culturas é a relação da terra e a relação com a natureza. Um exemplo mesmo. Por que a gente tem tantos conflitos de terra aqui no Brasil que envolvem indígenas? Porque os indígenas não entendem a terra como mercadoria, como nós entendemos. Ou seja, quanto que você quer por esse pedaço de terra? Eu quero 1 milhão. Putz, 1 milhão? Então beleza, paga para mim que eu vendo essa terra. Para os indígenas, isso não importa. Para os indígenas, a terra é um lugar sagrado, o berço de seus antepassados, sem contar que sempre esse espaço, essa terra sempre foram deles, né? Os portugueses aí, os portugueses que chegaram e invadiram tudo, né? Cercaram e falaram que eram deles, e descobriram, conforme eles falam. Mas, na realidade, esse espaço sempre foram desse, esse território sempre foram dessas nações indígenas, mas eles têm uma relação cultural e milenar religiosa com a terra. Por isso é que a natureza, quando a gente fala de natureza, ela está intrinsecamente está ligada aí com as religiões, beleza? Então, quando a gente fala em impacto da ação humana na natureza, não é apenas a questão ambiental, a questão climática, que sim, né, o aumento das temperaturas, secas, excesso de chuvas, tempestades muito fortes, onde já se comprovam que tem a intervenção humana, poluição de rios, não somente isso, mas também outros impactos na vida cultural de muitos povos, beleza? E aí, eu pergunto para vocês, né? O que você sabe qual que é o destino do seu lixo? Todo lixo que você consome, se você está agora assim dessa aula comendo um pacote de bolacha, você sabe para onde que vai esse pacote de bolacha? Professor, ele vai para a lata do lixo. Sim, vai para a lata do lixo. E depois a lata do lixo? Professor, ele vai para o caminhão. Sim, vai para o caminhão. E para onde vai esse caminhão? Você sabe qual que é o destino aqui de Marília? Se o aterro sanitário aqui se existe algum tipo de aterro sanitário que seja minimamente dentro dos padrões, acredito que talvez muitos de vocês saibam, talvez vocês já tenham feito alguma pesquisa, mas muitos de vocês não sabem. E grande parte da população mariliense também não sabe. Você sabe os resíduos líquidos, né, o que você faz o xixi, o cocô ali na descarga, você sabe para onde que ele vai? Se existe algum tratamento aqui na cidade de Marília? Muitas pessoas não sabem. E é importante a gente saber, né? Justamente para a gente reivindicar uma política que trata o descarte desses resíduos, os sólidos, né? Que são tanto sólidos recicláveis, quanto sólidos que não são recicláveis, como também os outros tipos de resíduos, como o cocô e o xixi da descarga, ou a mão que a gente lava na torneira. Isso impacta fortemente. Então, veja bem,
Inclusive, tem um dado que coloca que em 2050, nos oceanos, a gente vai ter mais plástico do que peixes. Olha só, 2050 a gente vai estar aí, ó, vivinho em folha. Parece ser muito longe, mas não é tão longe, não. Eu vou estar um pouquinho velhinho, vou estar com 50 anos, mas vocês terão aí uma faixa de 40 anos, 45 anos, vão estar super jovens. Ou seja, quando a gente tiver 2050, se a gente continuar reproduzindo esse padrão de vida, nós teremos aí praticamente a gente não vai conseguir curtir uma praia, a gente pode colocar dessa forma. Haverá aí mais plástico do que peixes. Né? Olha o impacto na nossa vida. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês: você sabe o destino do seu lixo? Sem falar o lixo da sua casa. Você sabe se o lixo ele é reciclado ou não aqui na cidade de Marília? Beleza? Primeira pergunta, vão pensando aí. E aí eu trago para você uma esperança, né? Porque não é só de pessimismo que se vive. Também há muitos movimentos sociais, grandes organizações que reivindicam e que lutam por um programa, por uma política de proteção ambiental, de conservação e de preservação, porque existem áreas que precisam ser preservadas, né, galera? Tipo, a gente, quando pensa em Amazônia, grande parte da floresta amazônica, né? Vamos pensar em Amazônia legal, não só o estado da Amazônia, quando a gente pensa nisso, em áreas que precisam ser preservadas. Áreas ao redor, matas ciliares, né? Aquelas matas que ficam ao lado dos rios, que ficam próximo às nascentes dos rios. Essas áreas precisam ser preservadas. Não é possível o homem intervir naquele lugar. Tem que deixar do jeito que ela se situa ali, né? Para nossa vivência. Então, existem muitas organizações. E aí eu pergunto para vocês aí, você conhece algum tipo de organização governamental que se dedica a essa proteção ambiental? Talvez vocês conheçam. Se não, façam uma pesquisa também. E registre no seu caderno, porque na nossa próxima aula vai ser uma aula apenas para fazer essa discussão, beleza? Registre no seu caderno a pesquisa, caso vocês não saibam. Mas existem muitas organizações, tanto nacionais, que atuam somente aqui dentro do país, como as organizações multinacionais, a gente pode colocar, que atuam em vários países. Beleza? E aí uma imagem, quando eu falo de esperança, que além das organizações, tem muita gente também, indivíduos, sem estar dentro de uma organização, que se preocupa com o bem da natureza. E cabe a nós fazer um papel pequeno e despertar esse efeito multiplicador. E aí eu coloquei a imagem desse menino. E eu pergunto para você já por acaso plantou uma árvore em alguma atividade? Né? E aí o menino da imagem plantou uma árvore. Em sua opinião, esse tipo de ação ajuda a preservar o ambiente? Responda também para mim no caderno aí. E a gente vai discutir tudo na próxima aula ao vivo. Beleza? E aí eu deixo. Aí eu coloquei para vocês essa tirinha do Calvin e do Haroldo, né? Sensacional. Eles têm várias sacadas aí, bem legal, né? E aí ele um diálogo entre os dois, e veja bem, o que você interpreta desse diálogo aí? O que o Calvin ele fala, né? Aparentemente é o Calvin, né? Às vezes eu acho que o sinal mais evidente de que existe vida no universo, vida inteligente, desculpa, em algum lugar do universo, é que ninguém até agora tentou entrar em contato conosco. Então, o que o Calvin está falando aí, né? Tipo, ele acha que existe vida no universo, e o que ele acha, porque existe vida fora da Terra, vida além da Terra, vida no universo, é porque até agora não entraram em contato com a gente. E aí uma árvore cerrada. O que você entende por esse diálogo aí? Pensem aí, tá? E aí, através desse diálogo, pergunto para vocês também, junto com aquela pergunta do lixo, né? Você tem atitudes aí de respeito ao meio ambiente? Ah, professor, mas eu tenho só 10, 11 anos. O que eu posso estar fazendo na minha idade, né? Quem tem que fazer isso são os adultos, são o órgão público, os vereadores, o prefeito, sim, eles têm a responsabilidade, mas nós também temos muita responsabilidade. Tipo, na nossa casa, o que a gente faz? A gente recicla o lixo?
A gente procura consumir ou comprar produtos que dá para ser reciclado? Um exemplo, a gente vai comprar um refrigerante, comprar um refrigerante numa garrafa retornável, ou comprar um caderno, comprar um tipo de material que é de origem reciclável. Vocês fazem isso? Né? Ou na hora que vocês... na casa de... Como que é o consumo de água seu na hora do banho? Você consome muita água? Você gosta de ficar muito tempo no banho? Então, são pequenas ações que pode parecer que, mas é somente eu, não vai intervir nada. O que sou eu, perto de 4,8 bilhões de pessoas no mundo? Tem algo que se chama efeito multiplicador. Ou seja, a ação que eu faço, essa ação positiva, ele multiplica, né? Eu contagio as pessoas que estão ao meu redor e eu multiplico esse efeito. Ou seja, se a sua família não tem o hábito de separar os lixos, né? Ou de comprar material reciclável, se você começar a fazer isso, logo sua família começará a fazer isso. E logo os amigos da sua família, provavelmente uma família ou outra, vendo que sua família faz isso, também vai começar a separar. Então, isso que se chama o efeito multiplicador, só depende da gente. Então, é essa pergunta: quais atitudes que você tem de respeito? Eu chupei um chicletes não tem nenhum lixo perto. Vou jogar esse pacotinho aqui, que não dá nada, é só um pacotinho na rua. Olha só o impacto que tem um pacotinho de um chicletes ou de uma bolacha. Né? Então pensem aí. Não estou falando que vocês jogam, tá, galera? É só para pensar nas nossas ações. E a outra pergunta que já vai nessa direção: qual é a sua atuação quanto ao lixo que você gera? Você separa os lixos recicláveis e não recicláveis? Você procura comprar ou consumir produtos que não agridem a natureza? Então, um pouco que eu já estava falando para vocês. Responda no caderno, no caderno de cada um, que na próxima aula ao vivo a gente vai ser uma aula para discutir esse tema. Beleza? E aí eu deixo a mensagem final para vocês o seguinte, né? Galera, esse é o Cacique Seato, muito conhecido. Não sei se vocês já tiveram contato com a história dele. Né? Ele é um cacique muito conhecido na história dos Estados Unidos. Ele era o chefe do povo Squamish, que esse povo ele ficava justamente aqui no mapa, no estado americano, onde é Washington, tá? Tem Washington, a capital, mas tem um estado dos Estados Unidos que se chama Washington, que fica no, no, no leste dos Estados Unidos, né? E noroeste, né? A gente pode colocar dessa forma, lá na pontinha perto do Canadá. E essa tribo, acho que vocês já viram nas histórias dos Estados Unidos, houve uma forte expansão dos colonos para o oeste, né? Que é o sentido onde ficavam grandes nações indígenas. E essa nação foi uma das últimas nações aí, ainda existem, né, povos dessa nação indígena, mas foi uma das últimas nações a resistirem. E o governo dos Estados Unidos queriam comprar a todo momento aquele território. E aí tem uma fala do cacique Seattle, que inclusive existe uma cidade, a capital do estado do Washington, é Seattle, inclusive, em homenagem a esse cacique. E ele entrega uma carta destinada ao presidente dos Estados Unidos. Eu vou deixar a carta na íntegra, que é muito interessante para vocês, como material de subsídio na plataforma. Já está disponibilizado, inclusive, para vocês. Só que eu deixo aqui esse trecho que ele fala o seguinte: olha que interessante, isso ele escreveu lá, ele falou lá no século XIX e mandou essa carta pro presidente dos Estados Unidos. Da hora, presidente, cacique, vamos vender essa terra para mim, basicamente isso, deixa a gente expandir pelo progresso da nossa nação, né? E o que ele fala? O presidente dos Estados Unidos: vocês devem ensinar às suas crianças que o solo a seus pés é a cinza de nossos avós, para que respeitem a terra. Diga aos seus filhos que ela foi enriquecida com a vida do nosso povo. Ensine às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é a nossa mãe. Tudo o que acontecer à terra acontecerá aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmo. Desculpa.
Então, veja só, uma carta lá do século XIX. E olha como que é atual. E aí, a mensagem que eu deixo para vocês. Quando a gente fala de religião, não tem como a gente desvincular a religião da natureza, principalmente para muitos povos aí, como grande parte das nações indígenas, que tem uma relação sagrada com a terra. E a mensagem desse cacique é exatamente essa. Falou, ensine suas crianças que o solo é sagrado, né? Porque esse solo foram o solo dos nossos antepassados e será o solo dos nossos filhos. Então, se você gosta nesse solo, se você, o que é o cuspir, né, galera? Olha o simbolismo. O que é o cuspir? Não é somente o ato de você cuspir, mas é a agressão ao solo. Se você agride esse solo, automaticamente você já está agredindo as gerações futuras e está desrespeitando aos seus antepassados. Beleza? Então a gente fica por aqui. Já deixei o material para vocês da carta do povo Seattle para vocês. É muito curto, tá, galera? Não é nada muito longo, não. Eu quero que vocês respondam essas questões, tá? São várias questõezinhas aí, mas essas questões servirá de base para a nossa próxima discussão na aula ao vivo aí, que a gente terá. Beleza? Então, nessas próximas aulas, discutiremos a nossa relação com a Terra, a nossa relação com a natureza. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum tipo de dificuldade, digita lá na plataforma que o professor responde. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Um grande beijo a todos, uma ótima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.